Oi pessoal, eu sou a Samira Prigol, sou casada, tenho uma filha e atualmente eu tenho uma escola de música, mas por muitos anos eu trabalhei em escolas aí, dentro de escolas de ensino regular e escolas infantis, trabalhando com aula de música. E eu posso dizer que essa é uma das minhas grandes paixões. Bom, logo depois que eu me formei já na faculdade de música, eu já comecei a dar aula em escolas e em escolinhas. E eu posso dizer para vocês que no começo eu tive assim muita dificuldade, porque a faculdade de música me preparou bastante para o conhecimento musical. Agora, o conhecimento da didática mesmo, da prática em sala de aula e para lidar com aquela tal disciplina lá, vou contar para vocês que não foi nem um pouco fácil. Bom, para você que é educador, também não deve ser fácil lidar com a disciplina dos alunos, né? Agora pensa eu, que eu era prof de música, que já é uma matéria que os alunos já encaram como uma diversão, né? Uma matéria diferente aí, que já vem bagunça. E também via os alunos, as turminhas, uma vez por semana, então às vezes não conseguia nem criar uma rotina, enfim, criar regras com eles, porque, enfim, só via eles uma vez por semana. O fato é que eu recebi muita ajuda dos meus colegas, dos meus amigos, os professores titulares, a professora de sala de aula e o professor também, já teve profs homens. Claro que esse universo acaba sendo um pouco mais feminino, né? Mas existem muitos professores homens que davam aulas, que eram profs titulares aí das turmas que eu trabalhei também. E eu recebi muita ajuda dos professores titulares. Assim, eu recebia dicas, eles me diziam, Samira, faz isso, isso e isso, que tu vai ver que vai dar certo, que eles vão se comportar. Teve casos que eles ficaram comigo em sala de aula, disseram, não, pode deixar que eu vou ficar aqui contigo, e daí eu cuido, se alguém bagunçar, eu já pego, já chamo para uma conversa. Já teve casos de professores titulares que ficavam comigo e ficavam comigo, cantavam na rodinha todas as músicas, participavam de toda a aula e depois, assim, durante a semana ainda continuavam cantando com os alunos e a gente via, assim, disparado o resultado e o envolvimento dessa turma, em que o professor também se envolvia com outras turmas que às vezes o prof não se envolvia. Porque a gente sabe que nem todo professor é assim, né? Com o professor especialista, que seria o meu caso. Eu já dei aula para algumas turmas, por exemplo, que o professor titular, simplesmente na hora do meu período, pegava os seus materiais, tchau, estou indo. Como se eu desse aula para o 8º ano, né? Trocou o período, agora é meu período de folga, ou agora é meu período de conversar com a coordenadora, ou agora eu vou para o meu intervalo e simplesmente deixava a bomba estourar lá para mim, né? Ou para qualquer professor especialista. Estou citando o que aconteceu comigo, mas esses professores que agem assim, na maioria das vezes, fazem assim com qualquer professor especialista. E eu vou contar para vocês que é bem difícil trabalhar com uma turma quando a gente não tem o apoio do professor titular. Porque o professor titular vê os alunos todos os dias. O professor titular estabelece regras com a sua turma, estabelece limites que eu, como professora especialista, o que eu penso? Eu vou continuar as regras da professora, do professor. Então, o que ele determinou para essa turma, eles vão ter que cumprir também aqui na aula de música. Claro, se cria algumas regras novas, justamente para ajustar com o teu conteúdo, com o teu tipo de aula, mas existem algumas normas claras que o professor colocando para a turma, todos os alunos devem cumprir em qualquer disciplina. E eu gostava de fazer isso. O fato é que o professor titular, o educador, ele tem uma grande influência no desenvolvimento e na participação dos alunos de uma aula de um professor especialista, como é a aula de música. Então, você, educador, você, professor titular, você pode motivar os seus alunos a aproveitarem o máximo da aula, ou você pode simplesmente largar eles lá para um professor especialista e dizer agora se vira. Se aprender, aprenderam. Se não aprender, também não aprenderam, não estou importando com isso. Agora você deve estar se perguntando, que oportunidade é essa
que a Samira falou no começo, no título do vídeo de hoje, né? Temos uma oportunidade para você, educador. E o que será que a música tem a ver com isso? Então, se você se identificou como um professor bem organizado, que gosta de ter regras claras com a sua turma, um professor que sabe a importância que a música tem no desenvolvimento dos seus alunos, eu vou provar para você que você sozinho em sala de aula, sem um professor de música especialista, você consegue dar conta do recado e fazer também os seus alunos se desenvolverem musicalmente. Bom, no dia 18 de dezembro de 2019, agora do ano que passou, tinha uma reportagem circulando nas redes sociais, principalmente no Facebook. Talvez você deve ter acompanhado aí. Era do blog Educação e Transformação. Eu até imprimi a reportagem para a gente ler um pedacinho dela para me mostrar para vocês. O título da reportagem era assim, ó: Estudar música deixa as crianças mais atentas e menos ociosas. Você viu essa reportagem? Muitas pessoas compartilharam aí na sua linha do tempo. Eu não sei se você leu ou não, eu acho sinceramente que muita gente pega e compartilha porque acha que o título é relevante, mas não leu o que está escrito lá. Bom, enfim, a reportagem no geral ela fala que a música estimula e ajuda muito no desenvolvimento neurológico da criança, ou seja, sua formação cerebral propriamente dito. Então ela frisa muito esse desenvolvimento neurológico e o que a música pode fazer para aumentar as capacidades cerebrais. E daí na reportagem tem uma educadora musical chamada, na verdade ela é especialista em neurociência e música, Elvira Souza Lima. É ela que eu acredito que faz a grande parte da reportagem, porque tem algumas citações dela. E ela diz assim, ó: esse aprendizado, o aprendizado musical, modifica fisicamente o cérebro, principalmente quando ocorre antes dos 7 anos. A nossa educação infantil, né? E os ganhos se mantêm por toda a vida. Não é por um tempo e depois a criança vai esquecer, não é só durante o ano que ela está fazendo aula de música, não. Os ganhos de se trabalhar com música, se desenvolver com música, seguem por toda a vida. E como é importante musicalizar as crianças, desde a educação infantil. Talvez mais importante ainda na educação infantil do que quando estão maiores aí podem tocar instrumentos já, né? E ela continua, ela diz assim, ó: o contato com a música, ainda que apenas como ouvinte, tem um grande impacto no desenvolvimento humano e prepara o cérebro para executar diferentes tipos de funções. Tem um grande impacto no desenvolvimento humano. Será que a gente está querendo desenvolver crianças melhores, realmente, que não só decoram conteúdos, aprendem a pintar, a ler, a escrever, a segurar o lápis, né? Porque uma criança com 3, 4 anos, nem isso ela consegue fazer. Será que é só esse o nosso objetivo como educadores? Ou a gente quer realmente aí um desenvolvimento integral dos nossos alunos? O fato é que a música, ela é um instrumento maravilhoso para a formação dos nossos pequenos, dos nossos alunos. Seja ela desenvolvida com um professor especialista, ou seja ela desenvolvida com o professor titular da turma. Inclusive, outro dia, eu recebi uma ligação de uma colega, na verdade nos falamos pelo WhatsApp, né, que é muito mais comum hoje em dia, de uma colega que fez pós-graduação comigo lá em São Paulo, há quase 10 anos atrás. Essa minha amiga, ela morava no Espírito Santo, agora eu sei que ela está morando em outro lugar. Ela era pedagoga, mas também trabalhava muitos anos com música. E nos conhecemos lá durante uma pós-graduação em educação musical. E essa minha amiga, ela entrou em contato comigo porque ela me disse assim: Samira, eu fui convidada para dar uma palestra de capacitação para professores regulares poderem trabalhar com música. Ah, me dá alguma ideia e tal. E daí conversamos um pouco sobre isso. E o fato é que essa é a realidade de muitas escolas. Existem muitas escolas que querem que a música seja desenvolvida, mas não querem pagar um profissional para isso. Querem que você, educador, dê conta do recado. E muitos professores e educadores dizem: não, mas
A faculdade de pedagogia tem 1 semestre, 2 semestres de música e ficaram me ensinando o que é semibreve, o que é mínima. Eu não consigo ensinar isso para as crianças. Então eu vou provar para você, educador, que é muito simples você trabalhar com música em sala de aula, sabia? Porque muitas coisas da aula de música você já trabalha e outras eu vou te dar dicas para você conseguir realmente desenvolver esse conhecimento aí nos seus alunos, esse conhecimento que estimula tanto e que desenvolve tanto os nossos pequenos. Bom, agora então a gente chegou no ponto mais importante da nossa conversa, né? Então assim, ó, eu defendo uma boa aula de música baseada em 3 pilares. Eu já falei sobre isso, inclusive, em outros vídeos aqui no canal. Você pode procurar um pouco mais. Agora a gente vai dar só uma pincelada para você entender que você também é capaz, sim, de fazer atividades com música para os seus alunos e que não é tão difícil assim quanto parece. Bom, então, uma boa aula de música precisa estar baseada em cima de 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da recreação. Não existe como a gente separar a aula de música de uma aula divertida, de um entretenimento, onde a criança vai extravasar, ela vai usar a sua espontaneidade, a sua fantasia, a sua imaginação. Então, você precisa pensar que ela é algo divertido. O que você vai fazer é algo divertido. Então, diferente, ela tá fazendo um trabalhinho, ela precisa de concentração, ela tá, sei lá, aprendendo algum trabalho manual, ela precisa estar ouvindo uma história. Na aula de música tem a ação do aluno, né? Então, essa ação faz com que seja mais divertido ainda, porque o aluno, ele vai compor, ele vai criar, ele vai improvisar, ele vai imaginar. Então, ele ser o sujeito agindo ali dentro do processo. Então, esse seria o primeiro pilar, o pilar da recreação, como algo divertido. O segundo pilar aí de uma boa aula de música, ele está baseado no desenvolvimento social do aluno. Ou seja, não tem como também a gente trabalhar música sem auxiliar a criança no seu meio, na percepção do outro, no saber ouvir, no saber a hora de falar, de esperar a sua vez, para tocar um instrumento, para cantar. Então, esse desenvolvimento social normal a qualquer grupo que se trabalhe. Então, veja bem, esses 2 primeiros pilares que eu passei para você, acredito que você já faz em sala de aula, não faz? Existem momentos da sua aula que você precisa trazer a diversão para o seu planejamento normal. Não estou nem falando para o planejamento musical, para as atividades que você já faz em sala de aula com os alunos. Você já traz a diversão, óbvio. Você também, todo dia, através da sua rotina, através das regras da turma, com certeza você pensa aí no desenvolvimento social do aluno. Agora vem o terceiro pilar de uma boa aula de musicalização e talvez seja o pilar que mais amedronta aí os educadores e os professores titulares, que é o pilar do desenvolvimento musical. Então, Samira, o que eu tenho que trabalhar no desenvolvimento musical especificamente? Bom, eu vou responder essa pergunta para você, eu vou mostrar para você que não é tão difícil assim trabalhar o desenvolvimento musical com os alunos, que é possível sim você começar em sala de aula respondendo algumas perguntas que me são feitas diariamente. Por exemplo, tem professores que já me perguntaram assim: eu preciso tocar um instrumento para conseguir dar aula de musicalização? Vamos pensar juntos agora numa resposta para essa pergunta. Você consegue? As aulas de musicalização são em grupo, certo? Então, você vai dar para sua turminha. Talvez a sua turma tenha aí 15, 20, 25 alunos, talvez. O seu pré, o seu maternal, a sua creche, não sei qual é o nome aí que você dá, o seu nível 1, nível 3, não sei qual é a nomenclatura. Mas as turminhas são de 15 a 25 alunos mais ou menos, não é mesmo? Tá, você consegue levar 20 violões para a sala de aula? Ou quem sabe a escola que você trabalha tem dinheiro para comprar 15 teclados? E quando todos os alunos começarem a tocar ao mesmo tempo, o que você acha que vai acontecer? Você vai enlouquecer, meu amigo, sabia?
porque o que eles querem é brincar com o som que aquele instrumento produz. Eles não têm coordenação motora para segurar um violão, para mexer uma cordinha por vez, para apertar uma cordinha aqui por vez. Eles não têm paciência, eles não têm concentração para ficar 1 hora tocando um instrumento. Então, não, você não precisa saber tocar nenhum instrumento para poder dar aula de música. Claro que se você souber, vai auxiliar você e muito, mas não é que você tenha que ensinar isso para os seus alunos em sala de aula. Tá, mas aí você pergunta, mas então a gente não toca nenhum instrumento com as crianças? Sim, a gente toca numa aula de musicalização, a criança precisa explorar os sons, sim, precisa explorar todos os sons. Mas que instrumentos que a gente trabalha com eles? A gente trabalha o que a gente chama de bandinha rítmica, você já ouviu falar nisso? São instrumentos do tamanho dos nossos alunos pequenos, como um chocalho, como um pandeiro, como um triângulo, um sino, um tambor, ou muitos outros aí, existem muitos. Mas aí você pode me dizer, tá, Samira, mas a minha escola, onde eu trabalho, não tem nenhum desses instrumentos. Eu vou precisar comprar agora um instrumento para poder trabalhar a musicalização com os meus alunos? Tem uma resposta bem simples para você, claro que não. Porque eu vou dar uma boa dica para você agora e guarda bem essa dica. Na verdade, qualquer coisa que faz som pode ser transformada em instrumento. Qualquer coisa, sim. Colheres, tampinhas, a mesa da sua sala, o próprio caderno de aula, papel, tudo faz barulho. Os sons do nosso próprio corpo fazem barulho. Vai da sua criatividade de estar descobrindo novas fontes sonoras dentro da sala de aula com os alunos, fazendo eles perceberem o que faz som e como a gente pode organizar esse som. Porque a música nada mais é do que o som organizado. Então, se você pegar um barulho de uma palma não tem afinação, não tem melodia nenhuma, isso aqui não é um dó, não é um ré e não é um instrumento musical. Agora, se eu organizar essa palma, eu posso fazer ela virar música, batendo ela apenas no tempo forte, batendo ela numa pulsação de alguma música, fazendo um ritmo, fazendo eles imitarem um ritmo. Então, uma simples palma, assim como um simples som de uma latinha, ou de um caderno, ou de uma tampinha, também pode virar música. Agora, se você ainda não está satisfeito com isso, eu vou ficar usando só objeto, não vou levar instrumentos para os meus alunos. Então, assim, existem diversos vídeos aqui na internet que ensinam você a fazer instrumentos musicais. Então, você pode fazer com os alunos e o prazer deles em tocar aquilo que eles mesmos construíram, decoraram, escolheram as cores é muito maior do que você levar um instrumento pronto, você sabia? Eu já fiz as duas coisas, porque como eu trabalho com música, eu tenho uma bandinha que eu levo para os alunos, eles gostam, óbvio que gostam, faz barulho, o formato é diferente, um toca assim, um sacode, um bate, então dá aquela curiosidade. Mas depois que já conhecem, vai entrando na rotina, né? Agora, quando tu pega e faz um igual ao original, eles, uau, eu também consigo. Esse aqui é meu, tem as cores que eu escolhi, que é diferente das cores do colega. Então, tem muitos vídeos na internet que ensinam aí você a fazer tambor, fazer chocalho, fazer guiso, fazer tudo que é instrumento. Eu vou mostrar um pedacinho agora para vocês de um vídeo que eu gravei com a minha filha. Nós temos uma série chamada Brincadeiras Musicais e a gente ensinou a fazer um pau de chuva. O pau de chuva, ele é um instrumento muito lindo, com um som maravilhoso, bem suave, inclusive, para trabalhar a questão da suavidade com os alunos, do ouvir, do falar mais baixinho, ele é bem bacana para isso. Só que, claro, eu fiz com uma criança, então você vai ver ali no pedacinho do vídeo que a gente coloca pregos dentro do pau de chuva. Depois eu vou dar uma dica para você usar outro tipo de material para ser mais fácil aí para você estar fazendo em sala de aula. Então, eu vou colocar só um pedacinho aqui no meio desse vídeo, mas se você quiser assistir a brincadeira completa, tudinho como a gente montou o pau de chuva, vou deixar o link aqui para você e daí você pode assistir também.
gente, agora que o pau de chuva tá pronto, a gente vai começar a finalizar ele. Então, a gente já botou os pregos, a Riane já decorou como ela queria. Então, agora a gente vai ter que colocar primeiro uma bolinha de papel de um dos lados. Sim. Então, gente, a gente colocou uma bolinha de papelão, quer dizer, a bolinha de jornal e depois a bolinha de papelão a gente colocou, né? Então agora a gente vai pôr feijão e o Não, arroz. senhora! Vamos colocar o TNT pra já fechar esse lado aqui. Porque a colinha vai demorar um pouquinho pra secar. Então a gente vai ajudar fazendo a pressão aqui, ó. Tá, então depois eu amarro. Olha, gente, esse lado já ficou prontinho. Agora sim, vamos colocar as sementinhas? Sim. A gente separou arroz e feijão. Vamos fechar? Vamos! Bom, você viu ali, como eu falei pra você, que nós colocamos pregos dentro. Se você quiser fazer isso com a sua turminha, você tem que fazer antes. Daí você leva essa parte pronta aí, depois só monta e decora com eles, né? Dependendo aí da faixa etária também da sua turma, você vai ter a didática certa pra trabalhar, talvez melhor do que eu até, né? Mas caso você queira que eles mesmos façam em aula, você pode colocar dentro uma espiral de caderno, de plástico ou de metal. Pega uma espiral de caderno grande, bota dentro do tubo, que já vai fazer um efeito bem bacana. Ou até um pedaço de arame, você dá uma amassada nele, deixa assim compridinho e bota dentro do tubo um pedaço de arame. Porque a única ideia é que a sementinha ela vá batendo em alguma coisa para poder cair devagar e dar essa ideia aí da chuva. Bom, falamos dos instrumentos. Agora, uma outra grande dúvida de educadores aí que querem dar aula de música é: Samira, mas eu nem conheço músicas para cantar com os alunos. E eu tenho uma grande notícia para você, que o nosso Brasil, ele é muito rico em canções folclóricas. Canções essas que inclusive estão se perdendo das nossas crianças, você sabia? As crianças não cantam mais as cantigas folclóricas do nosso Brasil. Porque quando eu era criança, pelo menos, eu aprendi na rua, brincando com os meus amigos. Eu aprendi em casa, porque a minha mãe cantava para mim, meus avós cantavam para mim. E ainda reforçava na escola, as profs cantavam: se essa rua fosse minha. E hoje em dia tem muita criança que nem conhece essa música. Ou outras como o Alecrim Dourado, ou enfim, diversas músicas aí. Algumas crianças conhecem pedacinhos porque ouviram lá na Galinha Pintadinha. E outras já são tão adultas, já são tratados como adultos pelos próprios pais, que só escutam músicas de adultos, nem escutam essas músicas infantis. Então veja como não tem desculpa para você não trabalhar com música, porque com certeza você deve conhecer várias, inclusive, várias cantigas folclóricas aí que você pode estar trabalhando com seus alunos. Agora, se isso não for suficiente para você, você vai dizer: tá, Samira, mas eu já canto, eu quero mais algumas musiquinhas para poder trabalhar com os meus alunos. A boa notícia é que a internet é algo maravilhoso, né, gente? Então, se você procurar aí com brincadeiras musicais, músicas para crianças, você vai achar inúmeras músicas e brincadeiras de várias pessoas que ensinam você a brincar e ensinam músicas diferentes para você cantar com seus alunos. Inclusive, na série Brincadeiras Musicais, eu e minha filha, a gente tem algumas musiquinhas também que a gente gravou e eu vou mostrar um pedacinho de uma música que a gente não usa instrumento musical, a gente só usa movimentos do corpo. Então a gente vai assistir só um pedacinho agora, mas se você quiser assistir a brincadeira completa, depois eu vou deixar o link aqui para você. Bate direita, bate esquerda, bate as duas coxa, bumbum. Coxa, palma, bate direita, bate esquerda, bate as duas, tchau. Viu como não existe nenhum empecilho para você começar a trabalhar com música? Não é tão difícil assim, não é um bicho de 7 cabeças? Você também consegue.
E não se preocupa se você não tem assim muito conhecimento, se você não vai conseguir fazer muita coisa. Você só precisa de vontade e um pouquinho de criatividade. E depois, devagarinho, você pode ir buscando aí mais conhecimento para agregar nas suas aulas e para melhorar o que você está fazendo. Mas o importante é você começar. Então vai lá, não perde tempo, já faz aí o seu planejamento da primeira semana de aula de 2020 e já inclui aí umas brincadeiras e umas atividades com música para fazer com seus alunos. E com certeza você vai colher resultados muito positivos aí durante esse ano. Não esquece de curtir esse vídeo e também me seguir nas redes sociais, vou deixar o link aqui para você. Me segue lá, que todo dia tem vídeos, tem dicas legais de atividades que você pode trabalhar dentro da área de musicalização. Abraços musicais e a gente se vê no próximo vídeo.